Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. E hoje nós temos um episódio muito especial. Nós vamos retratar a origem do povo de Israel, seus antigos e atuais rivais. Nós temos visto na mídia nos últimos dias os conflitos que estão acontecendo ali no Oriente Médio. E esses conflitos, eles não começaram agora. Eles são conflitos milenares que se confundem desde o período ali dos patriarcas e vem até os dias atuais. Se confundem com o nascimento do povo de Israel, as promessas que eles viveram e também o nascimento desses povos que são rivais antigos, que são conflitos que se estendem até os dias de hoje. E tudo começa ali com o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa de que lhe daria uma descendência numerosa como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Deus ele diz para Abraão sair da sua parentela, do meio do seu povo. E Abraão nesse momento ele morava ali em Ur dos Caldeus, onde atualmente é o Iraque. E Abraão atravessa o rio Eufrates e vai para a região de Canaã. E é nesse momento que nasce a expressão hebreu, que significa da outra margem, ou aquele que atravessa. Abraão, quando ele faz essa travessia do rio Eufrates para a região de Canaã, ele começa a ser chamado de hebreu. E nesse momento Deus faz a promessa a Abraão de que daria a ele uma descendência numerosa e incontável como as estrelas dos céus. E dessa mesma descendência da promessa, vem também as gerações ou nações que se tornariam futuramente rivais do povo de Israel. Abraão, ele teve 2 filhos, Ismael, que foi com Agar, que era escrava, isso está lá em Gênesis 16, e Isaque, que está lá em Gênesis 21. Isaque era o filho da promessa. Isaque, ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, que futuramente passou a se chamar Israel, e Esaú, que foi pai de Edom. E exatamente do nome de Israel que veio o nome da nação, dada aos 12 filhos descendentes de Jacó, as 12 tribos de Israel. Esaú, um dos filhos de Isaque, foi o pai dos Edomitas, hoje atual região da Jordânia. Em Números 20, relata o momento em que o povo de Israel, ali no êxodo no deserto, foram impedidos de passar pelo povo edomita. Aqui começam os conflitos. Edom, que era irmão de Israel, se tornou um empecilho para eles na passagem ali em Números capítulo 20. E também temos Ló. Ló que teve filho com suas 2 filhas, Amon e Moabe, que atualmente também são adversários do povo de Israel, ali também na região da Jordânia. E aí nós vemos que, de uma mesma linhagem, começaram conflitos de sangue entre os edomitas, amonitas e moabitas contra o povo de Israel. Dentre as nações que têm relação com Israel desde a antiguidade, nós temos um país muito especial, que é o Egito, que começa a ter uma relação com Israel ali em Gênesis, quando Abraão, em um momento de fome, ele sobe para o Egito para fugir da fome que havia na região. E aí nós temos lá em Gênesis 41, quando José, usado por Deus ali na região, na nação do Egito, ele é usado para livrar o mundo da fome naquele momento. E posteriormente o Egito escraviza o povo hebreu e vem a libertação através de Moisés. E aí nós pulamos para Mateus capítulo 2, quando Jesus, no momento de perseguição de Herodes, ele vai para o Egito para escapar dessa perseguição. O Egito ele tem uma relação muito profunda com Israel desde a antiguidade. E hoje o Egito tem um tratado de paz com a nação de Israel. Além dos conflitos externos de Israel, nós também devemos falar dos conflitos internos. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2. O reino do norte, composto por 10 tribos, e o reino do sul, composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E é exatamente dessa divisão que nasce o termo judeu, que primeiro se referia a esse povo do reino do sul
e posteriormente a todos aqueles que eram descendentes de Israel. O reino do norte, ele é destruído pelo reino da Assíria, isso está lá em 2 Reis 17, e o reino do sul posteriormente vai ser levado cativo para a Babilônia. Nós temos mais um reino ou um povo que tinha uma relação de amizade com Israel e que posteriormente se tornou inimigo, que é o reino da Fenícia, atual Líbano. O rei Irão de Tiro, ele foi um daqueles que ajudaram Salomão a construir o primeiro templo. Isso está lá em 1 Reis capítulo 5. E posteriormente, esse reino, que era um reino amigo, comemorou a destruição do templo de Israel. Isso está lá em Ezequiel capítulo 26. E depois, por causa dessa ação, Deus ele profetizou a destruição desse povo. Outro povo que teve uma relação de conflito com o povo de Israel foi o povo da Babilônia, que sob a liderança de Nabucodonosor, destruiu Jerusalém e levou o povo judeu cativo para a região da Babilônia. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 25. E um tempo depois, o reino da Pérsia conquista a Babilônia e sob a liderança de Ciro, eles libertam o povo do cativeiro. Isso está lá em Esdras, capítulo 1. E essa libertação ela foi profetizada por Isaías, está lá em Isaías capítulo 45, quando Deus chama Ciro de um meu ungido, mesmo sem Ciro pertencer ao povo judeu. E aí nós damos um salto na história e vamos ali para o ano de 1517, quando o Império Otomano, atual Turquia, dominam Jerusalém, e eles dominam a região de Jerusalém por 400 anos, de 1517 a 1917, quando, após o final da Primeira Guerra Mundial, o Império cai. E em 1921 nasce a Turquia moderna, que possui relações diplomáticas tensas com Israel até o dia de hoje. E agora nós vamos falar sobre a criação do atual Estado de Israel. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ali na década de 40 do século 20, mais precisamente no ano de 1948, com apoio da ONU, é criado o Estado de Israel. E aqui nasce a quarta nomenclatura, que é o israelense, que é o atual cidadão do Estado de Israel. Nem todo israelense é judeu. Existem muitos árabes hoje que vivem no Estado de Israel e tem essa nomenclatura de israelense. Desde a criação do atual Estado de Israel, o país enfrenta conflitos com vários países ali da região do Oriente Médio. Países esses como Jordânia, a Síria, o Líbano, Irã e algumas facções palestinas. Queridos, diante dos últimos acontecimentos que nós temos visto na mídia, nós temos que nos atentar para alguns fatos e tomar algumas posições. Primeiro, esses conflitos eles apontam para a volta de Cristo. Esses conflitos foram profetizados por Jesus. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, fiquem atentos, esses são sinais dos últimos acontecimentos. Nós temos que atentar também para o fato de que Deus nos manda orar pela paz de Israel. Salmo 122:6, o Senhor diz: orai pela paz de Jerusalém. Nós temos que orar pela paz do povo judeu, pela paz da Terra Santa e também pela paz nas nações vizinhas. Nós temos que orar por esses conflitos para que eles tenham um fim pacífico, porque nós temos inocentes de ambos os lados e nós precisamos nos posicionar em oração para que o Príncipe da Paz, o nosso Senhor Jesus, derrame a sua paz sobre essas nações, sobre esses povos e traga um fim pacífico para esses conflitos. E nós temos que ter um olhar sensível para esses acontecimentos, porque eles fazem parte de um calendário profético e eles apontam para a volta do Senhor Jesus. Que fique para você essa reflexão: a volta de Cristo está próxima. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz no Oriente Médio e se prepare para a volta do Senhor. É tempo de estarmos atentos para os sinais da vinda do Messias e prepararmos o nosso coração para nos encontrarmos com Ele. Esse foi mais um episódio do nosso Desvendando a Bíblia e eu aguardo você no nosso próximo episódio.